Fala, terrólogos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Cine Terrologia. É um prazer imenso ter você por aqui. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso mundo do terror. Se você gosta dessa atmosfera, se você gosta de histórias de terror, se você gosta de comentários sobre livros de terror, filmes de terror, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para receber as nossas próximas notificações. E no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre uma obra de Stephen King, você já deve ter ouvido falar, Stephen King, que é o rei do terror, e eu quero falar mais precisamente dessa obra daqui, ó, que é A Hora do Lobisomem. Tenho algumas coisas para comentar com você sobre esse livro que eu terminei ontem, mas antes de qualquer coisa eu queria dizer para você que é o seguinte: isso aqui é um livro, tá? É um livro que no Brasil foi publicado pela Suma das Letras, mas na verdade isso é um conto. Um conto de Stephen King, que foi esse conto, inclusive, é uma curiosidade que eu quero trazer, esse conto foi que originou o filme Bala de Prata. Se eu não me engano, existe um outro nome que, vez ou outra, eu vejo o pessoal falar que se refere a esse filme. Mas eu conheço esse filme como Bala de Prata, né? Então é um filme que passava, é um filme que fala sobre lobisomem, é um filme que passava muito no SBT, por exemplo, antigamente. Então, quando eu era criança, eu assistia e me identifiquei muito com esse filme. Eu não tenho esse filme aqui em DVD. Também é difícil encontrar esses clássicos do terror nos serviços de streaming, mas se eu encontrar em DVD, com certeza eu vou comprar, porque sempre tenho vontade de assistir esses filmes antigos, né? Então, esse filme daí foi originado justamente por esse conto aqui, que se transformou em livro aqui no Brasil, que é A Hora do Lobisomem. Então eu queria comentar, antes de comentar justamente sobre o principal do vídeo, que é fazer alguns comentários sobre o conteúdo que tem aqui nesse livro, eu queria dar um destaque muito legal aqui na questão da diagramação, na questão essa edição daqui, ela ficou muito boa, né? Deixa eu abrir para vocês aqui, porque tem algumas ilustrações inclusive até do Bernie, né? Esse Bernie, olha só, ilustração maravilhosa aqui. Deixa eu pegar outra ilustração aqui para você dar uma olhada. A capa é dura, tá, gente? Esse Bernie que eu tô falando, que é Bernie Wrightson, acho que é assim que se pronuncia. Se eu peguei mico, me desculpa, mas enfim. O que acontece? Esse cidadão aqui, ele é responsável, inclusive, pela criação artística de clássicos que Stephen King participou, né? No caso, O Nevoeiro, e também eu dou destaque para a criação artística do Bernie lá em Creepshow, O Arrepio do Medo. É um filme que foi inspirado em contos de Stephen King. Stephen King, inclusive, até fez o papel na segunda história, né? Para quem não conhece, Creepshow, O Arrepio do Medo, são 5 histórias. O filme, ele tem mais ou menos assim uma dinâmica, né? Uma estética artística como se fosse quadrinhos. E o Stephen King, ele foi ator da segunda história, do segundo conto de terror. Então, é um camarada aqui. Deixa eu mostrar um outro desenho aqui para você. Olha só. Outro desenho, esse livro daqui, ele é repleto de ilustrações e é muito interessante porque, assim, falando mais especificamente sobre o conteúdo do livro, eu achei muito interessante a forma como Stephen King escreveu, porque veja só, ele está falando de uma cidadezinha, certo? E nessa cidadezinha está acontecendo o ataque de lobisomem. Mas você sabe que o lobisomem só ataca quando tem lua cheia, né? E a lua cheia acontece uma vez por mês. E aí é que está a grande sacada do Stephen King, que eu achei super interessante, é porque o livro ele não é dividido necessariamente em capítulos. O livro ele é dividido em meses, né? Então, logo de início, você vê aqui, ó, em janeiro. Então, ele vai relatar o que aconteceu na lua cheia de janeiro. Qual foi o ataque que aconteceu? Então, os 3 primeiros ou 4 primeiros ataques, eles são semelhantes aos ataques que aconteceram, por exemplo, no filme Bala de Prata. Se você já assistiu Bala de Prata, se você puxar na memória aí, você vai saber mais ou menos o que acontece. Mas vale a pena ler esse livro aqui, porque tem alguns detalhes que são completamente diferentes. Agora, qual é o problema disso tudo aí? É porque no filme você tem uma dinâmica, né, de contar a história, e aqui no livro, Stephen King, ele se preocupou basicamente, talvez aí, em trazer a perspectiva para o leitor, que seria mesmo a perspectiva de quem está morando na cidade. Então, quem está morando na cidade está ali normal, quando chega na noite de lua cheia, aconteceu um ataque. Então, tudo bem, a pessoa aconteceu um ataque, a princípio eles pensam que é um assassino, e talvez esse assassino desapareça, talvez tenha sido alguma coisa que aconteceu que não volte a acontecer, então eles seguem a vida. Mas aí já parte logo para fevereiro, em fevereiro acontece um outro ataque, as pessoas inclusive até continuam achando que é obra do acaso, que é questão de um assassino, até que chega um ponto do livro que eles começam a perceber
que tem ali tipo um serial killer, né, na região, alguém que está fazendo isso e ele sai numa caçada humana, e a partir daí eu não vou mais dar detalhes, né, mas eu achei super interessante essa ideia do Stephen King de trazer justamente a divisão desse conto que se transformou em livro, a divisão do conto de janeiro para fevereiro, março, abril, e chega até o final do ano, porque eu não sei se você lembra bem, mas se você assistir o filme, você acaba percebendo, eu vou tentar falar sem dar spoiler e sem dar muitas dicas, porque talvez alguém não assistiu o filme, ou talvez alguém não tenha lido o livro, ou os dois, inclusive. Mas o que acontece é que o desfecho da história acontece justamente numa época de final de ano. No filme você acaba percebendo isso, e também no livro deixa evidente, porque vai lá na parte de dezembro, né? Na parte de dezembro, na última parte é justamente a parte de dezembro. Então, um comentário interessante que eu queria fazer aqui era o seguinte: a princípio você vai vendo as mortes acontecendo, mas, digamos assim, eu acho que, na minha opinião, existem dois personagens principais aqui nesse livro. Um é o Marty, né, que ele é um cadeirante, e esse Marty, em determinado momento, ele acaba descobrindo ali, eu não vou falar como, mas ele acaba descobrindo quem seria esse lobisomem, né? E a partir daí ele começa a agir. Eu também não vou dar maiores detalhes, mas eu acho que tem uma perspectiva interessante aqui nesse livro que não teve no filme, que é justamente uma parte da história. Você tem a perspectiva da percepção do próprio lobisomem, porque o lobisomem não é lobisomem 24 horas, o lobisomem ele se transforma na lua cheia, mas quando não é a lua cheia ele tem uma vida normal. Então quando ele está em estágio normal, no estado normal dele, ele tem algumas percepções e algumas reflexões, e o leitor tem acesso a essas reflexões, né? O leitor acaba refletindo junto com ele. Inclusive você acaba até percebendo que o lobisomem de início não sabia que era lobisomem. Fica aquela dúvida, né? A partir de quando ele é lobisomem, ele não sabe muito bem dizer quando tudo isso começou. Então é uma história que eu acho que dá para você se envolver tanto com o lobisomem, e você dá para você se envolver também com um cadeirante, que é no caso o Mark. E eu tô ressaltando o ponto que ele é cadeirante, porque isso é um diferencial que traz uma certa angústia para o leitor. E aí eu não posso dar mais detalhes, porque senão eu vou soltar algum spoiler aí para quem não tiver visto nem o filme e nem tiver lido esse livro. Mas vale a pena. Eu achei a edição muito boa aqui, comparada, inclusive. Eu achei que fosse até uma edição da Dark Side, por exemplo, porque é uma edição muito boa, capa dura, tem ilustração. E tem uma questão interessante aqui nesse livro, que eles convidaram 4 ilustradores para, no final do livro, eles fazerem ilustrações que seriam de cenas marcantes para ele. Então você ainda tem acesso aí a algumas ilustrações no final. Deixa eu ver se eu acho aqui, por exemplo, uma ilustração que não seja comprometedora. Pronto, essa aqui tá maravilhosa, olha só. Essa ilustração daqui eu achei maravilhosa e tem a ver justamente com um dos ataques do lobisomem, tá? Então é uma experiência muito boa você ler esse livro. A minha experiência foi maravilhosa, porque eu já tinha assistido o filme, já fazia tempo que eu queria ver esse livro, que eu queria ler esse livro, e acabei encontrando esse livro aqui numa livraria. Comprei e ontem de noite eu acabei lendo, né? À luz de um abajur, num quarto com o ventilador ligado, eu acabei lendo esse livro. Então foi uma experiência muito boa e eu gostaria que você também vivesse essa experiência. Se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para você receber as nossas próximas notificações. Se você é fã de filme de terror, você tem que estar aqui comigo, tá? E a partir de agora estão aparecendo 2 vídeos para você. Um sou eu que estou te indicando e o outro é o próprio YouTube que está te indicando, que é um vídeo aqui do canal que ele acha que você vai gostar. Então escolhe um dos dois que eu te vejo por lá, combinado? Forte abraço e até o próximo vídeo.